Vocês sentiram saudade de mim? Eu estou novamente aqui com vocês para trabalhar charge e tipos de linguagens. Mas nesta aula vocês terão algo diferente. O que será? Eu estou sem mala. Não tenho nada na mala. Estou sozinha. O único diferencial é que eu estou usando máscara. Por que será? Já estão com caderno, lápis, caneta, borracha e em um local tranquilo para iniciar a nossa aula de língua portuguesa? Nós estamos na segunda aula de língua portuguesa. Então, vocês sabem que para estudar, aprender, precisa de um ambiente tranquilo e organizado. E qual será a surpresa? Vocês querem saber? Hoje, a surpresa não está na mala. A surpresa vai entrar agora. Vem, amada, ficar comigo. Olá, estudantes. Sou a professora Elida Paixão, professora da Rede Municipal de Palmas. Eu estou com as turmas de 9º ano, mas hoje eu vim aqui com a minha colega Graça contribuir com mais um dia de aprendizado na disciplina de língua portuguesa. E eu, para quem ainda não me conhece, eu sou professora Graça, da Rede Municipal de Palmas, mas lotada na Escola Municipal Beatriz Rodrigues da Silva. Vamos começar a nossa aula? Vocês já fizeram a leitura de charge? Conhecem os tipos de linguagem? Eu acredito que sim. Por quê? O gênero discursivo charge é bastante conhecido. Os professores utilizam nas aulas de língua portuguesa. Vocês, com certeza, já se depararam em atividades pedagógicas. Para entender melhor o que é o gênero discursivo charge, a professora Eli vai explicar para vocês o que é o gênero discursivo charge. Vamos ouvi-la? Então, pessoal, a charge ela é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar a coletividade e o posicionamento editorial do veículo. O termo charge ele é oriundo do francês e significa carga, exagero, ataque violento. O chargista, que é quem produz a charge, ele precisa estar inteiramente familiarizado com os assuntos jornalísticos para conseguir retratar e transmitir a mensagem em um único quadro de elementos gráficos. Por que isso? Porque a charge trabalha com a linguagem verbal, não verbal e multissemiótica. Mais adiante, a nossa colega Graça falará mais sobre isso, né, Graça? Com certeza. Então, vocês ouviram a professora Eli falar que a charge, ela tem um único quadro? Vamos relembrar o que é quadro? Com certeza vocês já fizeram a leitura de tirinhas, de história em quadrinhos. E nestes gêneros textuais, nós temos 2, 3, 4 ou mais quadros. No entanto, a charge, ela precisa transmitir uma mensagem em apenas um quadro. Entenderam? Vamos identificar as principais características do gênero textual charge? Peguem o caderno, o lápis e anotem as explicações, porque a partir dessas orientações, vocês vão conseguir identificar se o gênero é charge ou não. Vamos lá? Então, as principais características do gênero charge. Primeiro, retrata a atualidade. Então, o chargista está em contato a todo momento com os assuntos da atualidade. E onde nós encontramos assuntos da atualidade? Nas notícias,
nas revistas, nos jornais, no rádio. E quem produz charge fica o tempo todo antenado, prestando atenção em todos os fatos que acontecem no meio social. E a partir desses fatos que acontecem no meio social, eles produzem uma crítica a partir daquilo que ele leu em uma revista, uma notícia, em um outro texto. É produzida a partir de uma notícia. A notícia retrata um fato da atualidade. É a sua principal característica. Informa ao leitor um fato da atualidade. Então, o chargista presta atenção nesses fatos atuais e representa em um único quadro aquele fato. Mas é importante saber que este fato é criticado, tá? Por que ele é criticado? Porque o objetivo principal da charge é satirizar, criticar um tema da atualidade. Vocês entenderam? Então, na charge, em um único quadro, o chargista vai criticar, às vezes tem humor, às vezes não tem, mas naquele texto vocês vão perceber que há uma crítica implícita ou explícita. Outra característica da charge é que reflete na imagem o posicionamento editorial do veículo. O que é refletir o posicionamento na imagem? A principal característica da charge é a linguagem não verbal. Vocês vão perceber que na charge sempre terá o recurso de linguagem não verbal. Mas, professora, o que é linguagem não verbal? São as imagens, os gestos, os símbolos, tudo que é representado por meio de imagens, de símbolos, de desenhos e não tem a presença da palavra. Mas, e a palavra é o quê? É a linguagem verbal, tá? Tudo que é representado pela palavra é linguagem verbal. E a charge utiliza da imagem para criticar. Vocês vão perceber em uma charge que é muito importante para a compreensão desse texto, a análise detalhada da fala, linguagem verbal, e da imagem, linguagem não verbal. Mas a crítica está principalmente na imagem. Entenderam? Porque reflete na imagem o posicionamento editorial por meio da linguagem não verbal. Outra característica da charge é que ela pode ser chamada de texto visual, mais um elemento que confirma imagem, linguagem não verbal. Para quem não entendeu ainda, eu vou dar um exemplo bem claro para vocês entenderem o que é linguagem não verbal. Além de mim e da professora Eli, vem cá, professora Eli, o que vocês estão vendo aí na casa de vocês? Além de mim, da professora Eli. Vocês estão vendo o quadro, a bandeira. Vocês estão vendo também, sabe quem? Alguém que está utilizando a linguagem de sinais. Libras, a segunda língua oficial do Brasil. Libras. Então, quem está aí na casa de vocês, juntamente conosco, traduzindo tudo que nós estamos falando, está utilizando linguagem não verbal. Por quê? Porque ela está utilizando a linguagem de sinais, libras, entenderam? Então, tudo que é representado por meio de gestos, de sinais, de imagens, são exemplos de linguagem não verbal, ok? Para finalizar, tá?
Vocês sabem o que é humor? Acho que vocês devem pensar assim, essa professora inventa demais. Podem até rir um pouquinho, tá? Então, o humor provoca risos. No entanto, ao provocar risos, o chargista utiliza do recurso do humor para completar o seu posicionamento crítico, tá? Isso é muito importante. Na charge, há uma crítica clara em relação a determinado fato do cotidiano, tá? Da atualidade. Mas eu falei somente de 2 tipos de linguagem, da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Linguagem verbal, tudo que é representado por meio da palavra, seja ela escrita ou falada, oral. Então, mas ainda existe um outro tipo de linguagem, que é a linguagem multissemiótica. E o que é linguagem multissemiótica? São os textos que utilizam de diversas linguagens. Podem utilizar símbolos, imagens, hiperlinks, palavras, recursos da internet, por exemplo. Os textos digitais, eles são carregados de linguagem multissemiótica. Então, quando vocês perceberem que um texto tem várias linguagens, várias semioses, é um texto que apresenta uma linguagem multissemiótica. Eu acho que vocês já cansaram de me ouvir. Vou me afastar um pouquinho e a professora Eli vai apresentar uma charge para vocês. Tudo bem? Prestem atenção. Então, vamos analisar uma charge, estudantes? Na imagem, nós vemos uma charge. Essa charge apresenta as linguagens que a Graça acabou de explicar. A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Olha só o que diz a charge. Escolas serão obrigadas a instalar câmeras internas para evitar bullying. O que o menino está falando? Isso não tem a menor graça. Olha a questão dessa última característica da charge que foi bem explicada, que a charge ela trabalha em um quadro só, um texto visual e que utiliza do humor ao mesmo tempo em que critica. E retrata um tema atual. Qual é o tema atual dessa charge? Trabalha com a questão do bullying, que infelizmente acontece em nossas escolas. E ao mesmo tempo, ela critica a ação do estudante. O que ele faz nessa imagem? Ele está intimidando o colega, fazendo uma atitude, uma violência física com o colega, levando o colega a ser criticado, satirizado. E ao mesmo tempo, ao vermos essa câmera, nós percebemos que está fazendo uma crítica a essa atitude, que o bullying não é uma atitude saudável, que vocês, enquanto estudantes, não devem praticar isso no ambiente escolar. Então, observem bem, outra característica da charge. A charge retrata a atualidade a partir de uma notícia. Vocês já devem ter visto muitas notícias por aí de atos de bullying, seja na escola, seja fora da escola, na frente, porque acontece tanto dentro da sala de aula, como fora, em todo o ambiente externo. Ok? Vamos tentar responder a um questionamento? A charge apresenta uma situação comum de agressão, principalmente nas escolas. E está relacionada a quê? A cor do cabelo? A condição social da vítima? A obesidade da vítima? Ou a dificuldade de aprendizagem da vítima? A cor do cabelo, com certeza, não será, porque o personagem que tem a cor do cabelo diferente é o agressor. Aí, na charge, vocês vão identificar a crítica relacionada à agressão. E quem sofre a agressão é o estudante que está com o caderno na mão.
é mais um elemento visual que identifica que esta agressão acontece no meio escolar, no ambiente escolar. E eu tenho certeza que vocês sabem disso, que vocês ou já presenciaram, ou vocês já denunciaram, ou já foram uma vítima de agressão verbal ou física no ambiente escolar. No entanto, essa prática ela tem que ser excluída do nosso meio. Ambiente educacional não pode existir agressão. Ambiente educacional é para estudar, para aprender, fortalecer os laços de amizades com os colegas, com os professores. Não é ambiente de agressão. Vocês concordam comigo? Para responder, vocês têm que relembrar tudo isso que foi dito, as características da charge, os tipos de linguagem, e para isso não esqueçam de anotar no seu caderno, tudo bem? Então, a outra pergunta, o gênero textual charge tem como objetivo? Qual é o objetivo da charge, a partir do que nós explicamos? A. Informar um assunto da atualidade. B. Criticar um assunto da atualidade. C. Provocar risos acerca de um assunto da atualidade. D. Divulgar um problema da atualidade. E aí, essa charge que a gente acabou de ver, será que ela está provocando somente esse riso? Será que esse humor não tem outra função? Pensem bem, analisem bem o texto visual com a linguagem verbal para chegar à resposta adequada. Vamos ver outra questão com a professora Graça? Então, a questão que a professora Eli acabou de explicar tem relação com o que nós falamos nesta aula de língua portuguesa. Vamos revisar? Qual é o objetivo da charge? Está aqui, ó. Todo gênero textual charge tem como principal objetivo satirizar, que é a mesma coisa que criticar. Mas vocês podem encontrar em uma pergunta de língua portuguesa com estes dois verbos, ou satirizar ou criticar o quê? Um tema da atualidade. Mas a charge que nós estamos apresentando para vocês nesta aula critica a agressão no ambiente escolar. Vamos analisar outra questão? Na charge, identificamos o tipo de agressão presente nas escolas por meio de quê? Para responder a esta questão, vocês precisam lembrar dos tipos de linguagem. Linguagem verbal, linguagem não verbal ou linguagem multissemiótica. Então, vocês vão pensar. A crítica na charge está explícita ou implícita por meio da linguagem verbal e não verbal, da fala indicada no balão ou da linguagem não verbal. Para responder a esta questão, vocês precisam analisar o que é representado por meio da linguagem não verbal e o que está representado por meio da linguagem verbal e perceber se a crítica está no não verbal ou no verbal. Vocês entenderam o que é charge? Eu espero que sim, porque este texto é bem presente nas atividades escolares, nos livros didáticos, nas questões de atividades pedagógicas, inclusive no bloco de aulas que está disponível na plataforma Palmas Homeschool. Eu espero que vocês tenham entendido e consigam responder às atividades propostas para este objeto de conhecimento. Nossa teleaula se encerra por aqui. Vem cá, amada! Não se esqueçam também de buscar o material impresso na escola de origem, caso você não tenha acesso à internet ou às aulas que serão transmitidas no canal 5.2. Façam a atividade com muito capricho,
analisem bem as questões, recorram às anotações que vocês fizeram dessa aula, para quem assistiu no caderno, e responda com muita atenção. Foi um prazer estar aqui com a professora Graça e eu espero que nós tenhamos contribuído com a aprendizagem de vocês. Um forte abraço e até breve. Vocês podem também, além das dicas que a professora Eli falou, procurar atendimento com os seus professores de origem. Lembrando que este atendimento é remoto, tá? Por que nós estamos aqui? Porque nós estamos em um contexto de pandemia e é necessário o isolamento social. Vou deixar aqui para vocês mais um beijo no coração e até breve!